Como que a IA ganha dinheiro com os desenvolvedores? Não sei se você já percebeu, mas atualmente muitos modelos de IA têm sido lançados pela Anthropic, pela OpenAI, e a maioria do foco deles tem sido em código. Eles têm melhorado muito a performance em código e eles pararam até um pouco de gerar em tantos modelos de criação de vídeo, etc. Um pouco de modelo de geração de imagem, mas a maioria é voltada para código, pensamento aprofundado e assim por diante. A maioria dessas empresas, OpenAI, Anthropic, até mesmo acho que o Gemini, muitas delas operam no vermelho, então elas operam todos os meses com milhões, às vezes até bilhões em negativo. Então elas estão sempre devendo e elas precisam de pessoas ali patrocinando isso, como investidores colocando dinheiro ali, né, que são venture capitals, às vezes até mesmo o governo colocando dinheiro na empresa, por uma parte da empresa, para que ela consiga trabalhar por mais alguns meses até que ela consiga reverter esse quadro de prejuízos e se tornar profitable, né, que eles falam, que ela consiga se tornar rentável. Então, eles identificaram o seguinte: o fluxo normalmente é esse daqui, tá? Você vai lá, você começa a usar a inteligência artificial por conta do hype, acha ela muito boa, e até se você viu um vídeo anterior meu, vou deixar ele aqui no card aqui em cima, falando um pouco sobre o esquema de pirâmide da inteligência artificial, para você dar uma olhada e entender um pouco como isso funciona, que eu expliquei mais cada uma dessas etapas. Você começa a usar IA, vê que é muito bom, começa a usar mais e recomenda para outras pessoas. E eles começaram a reparar o seguinte, né, que os maiores usuários de inteligência artificial, as pessoas que tinham mais as pessoas estão mais propensas a pagar inteligência artificial, estão mais propensas a pagar os planos de uso de IA, são as pessoas da área da tecnologia. São desenvolvedores, são QA, são pessoas da área de design, são pessoas da área de produto. Essas são as pessoas que têm mais propensão para pagar IA, porque elas utilizam a IA no dia a dia, que uma das melhores performances da IA, uma das coisas que elas foram muito treinadas é em cima de código. E ela, obviamente, um esquema, uma LLM, né, que é uma Large Language Model, que é um modelo de muitos dados e etc., que é a IA, ela roda em cima de código. Então, algo que ela conhece muito bem é código, programação e assim por diante, isso não é novidade para ninguém. Então, vendo que ela performava melhor e que as pessoas que pagavam mais para isso eram as pessoas da área de tecnologia, ela começou a criar isso daqui. Então, a IA, você começa a utilizar ela gratuitamente e ela começa a ficar muito burra, ou para alguns tipos de projetos, ou dependendo do tamanho do projeto, ela não consegue mais performar tão bem. E aí você precisa utilizar modelos mais inteligentes. Talvez no começo ele era bom, funcionava ok, mas depois ele começa a ficar meio burro e você precisa de modelos mais inteligentes. E para utilizar modelos mais inteligentes, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar. Ou você coloca o seu cartão lá e deixa eles consumir os tokens e depois enviar a fatura para você. Mas de qualquer forma, é pago. Então você vai lá e paga para utilizar modelos mais inteligentes que vão performar melhor em projetos de software, que geralmente são projetos mais complexos, são projetos que têm muitas camadas de informações. Então você coloca a inteligência artificial dentro da base de código com, sei lá, milhões de arquivos, ela precisa ser no mínimo uma IA inteligente que performa bem para conseguir achar as informações. E aí o que acontece? Você começa a pagar isso daqui e de repente as empresas, elas identificando que o maior público-alvo eram os desenvolvedores, elas começaram a lançar novas funcionalidades ou novas maneiras de utilizar a IA. Então, se você for ver, até há um tempo atrás, eles lançaram o seguinte, né, funcionalidades de revisão de código com IA. Então você consegue utilizar o GitHub Copilot, você consegue utilizar o Cloud Code, que ele vai entrar lá dentro do seu código e vai fazer revisão do seu código. Então você consegue marcar ele lá, como marca o Copilot, ele vai ler o seu código e vai te retornar uma revisão do tipo de código que você fez, o que ele precisa melhorar, o que ele não precisa, né? Você consegue implementar IA dentro do GitHub. De repente você consegue criar agora uma nova funcionalidade que eles chamam de skills, né? Você consegue criar uma habilidade para uma IA. E essas skills você precisa de bastante contexto para fornecer ela. Aí agora de repente você já pode ter um MCP também, que você precisa de bastante contexto para criar também um MCP que vai fazer aquilo que você precisa. O arquivo de Markdown, que são arquivos gigantes que sempre que a sua IA ou o seu modelo for criar alguma coisa, ele consulta aquele arquivo como uma base. Então tudo isso ele vai sempre consumir mais tokens. Consumindo mais tokens, você tem que pagar mais para usar. Ou de repente os seus tokens acabam muito rápido. Antigamente você conversava com a IA e ela nunca te limitava
Hoje em dia, dependendo do que você vai fazer, rapidamente seus tokens acabam, o resultado já não é tão bom como era antes, porque a IA fica meio preguiçosa, então você tem que pagar mais, usar modelos de thinking no modelo de planejamento ali, para ele chegar num resultado melhor, e consequentemente eles vão ganhando mais grana em cima do desenvolvedor. Aí de repente tem cursos, e você faz curso, e você entra todo no ecossistema deles, e eles te mostram como usar skills, como usar MCP, como usar o modelo para revisar seus códigos, como usar o modelo dentro de um CI/CD, como que você cria suas próprias skills, como você utiliza arquivos de Markdown, como você fornece contexto, os modelos de planejamento, Truth Thinking, eles te ensinam um leque de coisas para que você fique amarrado dentro da IA e use IA para tudo. Quando você vai ver, você já está utilizando o IA basicamente para todas as coisas. E aí entra naquilo que a gente já falou no vídeo anterior, que a IA vira uma pirâmide. Você usa, as pessoas do seu time usam, os outros desenvolvedores usam, as pessoas de produto usam, e quem ganha dinheiro na verdade é essa galera aqui, e o governo, né, coleta muitos dados aí. Até um dado interessante, que eu estava até confirmando aqui se é verdade mesmo, que é que a Anthropic, né, ela tem um relacionamento já com a Palantir de algum tempo. E a Palantir, para quem não sabe, é uma empresa que ela se destacou muito no mercado de warfare, né, de guerras, de guerra, literalmente guerra, né? Rússia, Ucrânia, Israel e o pessoal lá da Palestina e assim por diante. Beleza? Então, e nisso, quem ganha é essa galera. Basicamente, só para mostrar que como a IA identificou que o maior público-alvo consumidor é os desenvolvedores, elas desenvolvem todo esse leque de coisas para desenvolvedores. E virou essa gama de coisa aí. E você, se não ficar esperto, se você não trabalhar com modelos gratuitos, se você não vazar fora e for entrando nesse hype aí, você vai gastar muita grana com isso, porque eles projetaram tudo isso como se fosse um Instagram, um parque de diversões para pessoas técnicas, que você vai gastar dinheiro, vai gastar token, vai fazer algumas coisas ali, mas talvez nada muito significante como as pessoas estão dizendo que vai ser feito, beleza? Você concorda com isso, com essa visão? Se não, ou se sim, comenta aí, eu quero saber a sua visão sobre isso, porque como uma pessoa da área de tecnologia eu tenho visto isso. Está sendo utilizado IA para tudo, inclusive até uma observação. Se você utiliza IA para revisão de código, você vai ver que ela entra num loop infinito. Cada hora ela acha uma coisa para revisar o seu código e acha um problema. Esse é um problema, esse é um possível problema, isso aqui seria melhor você fazer desse jeito. Quando você vê, funciona mais ou menos assim. Você pede a IA para fazer uma funcionalidade, ela faz a funcionalidade. Depois que a funcionalidade está pronta, você envia para o GitHub ou para algum lugar para ela revisar e coloca um agente de IA para revisar, ele vai achar um monte de problema. Então por que ele não resolveu isso lá no começo? Se ele já sabia que tinha esses problemas? Para você gastar mais tokens, né? E aí você resolve aqueles problemas, depois ela acha novos problemas, você entra num review gigante e nunca para de consumir tokens. Essa galera nunca para de ganhar grana, beleza?